Hoje vamos mergulhar um pouco nas ideias do Elder Lag, né? Sobre consciência, realidade, potencial humano. A gente se baseou nos trechos do trabalho dele, Para Quem Eu Sou um Deus. Isso aí. A ideia aqui é tentar desvendar uns conceitos-chave que ele traz, tipo, a gente escolhe a realidade. O corpo é uma tecnologia espiritual. E essa história de verdade fragmentada, e uma visão bem diferente do que seria a Matrix. Exato. É uma abordagem, assim, bem focada na percepção de cada um, sabe? E como a gente participa na criação da nossa experiência. O ponto é como juntar essas várias perspectivas para ter um quadro mais completo. Legal. Então, vamos começar com aquela pergunta que o material já joga logo de cara, né? Somos nós que escolhemos nossa realidade ou somos escolhidos por ela? Como é que a evolução da consciência entra aí? Então, a perspectiva que ele apresenta é que conforme a nossa consciência, digamos, evolui, a nossa relação com a realidade também muda. A gente sai de uma posição mais passiva, sabe? E passa para uma mais ativa. As nossas escolhas, o nosso estado interno, eles começam a ser vistos não só como, tipo, reações ao mundo, mas como forças que moldam ativamente o que a gente percebe, o que a gente vive. A evolução seria essa passagem para uma cocriação mais consciente, né? Faz sentido. E essa ideia de moldar a experiência, isso conecta com um conceito que eu achei bem curioso lá no capítulo 2. O corpo humano como tecnologia. Como assim? Ah, aqui a coisa fica bem interessante mesmo. A proposta é ver o corpo não só como biologia pura, mas como uma tecnologia biológica super avançada. Um hardware incrível, né? Um hardware. Boa. Só que, muitas vezes, esse hardware acaba rodando, assim, abaixo do potencial máximo por causa do software. Que seriam nossas crenças limitantes, nossos medos, aqueles dogmas que ficam lá, sabe? Entendi. E aí vem a necessidade do que ele chama de atualização espiritual. Essa analogia do software e hardware é ótima, facilita pensar. Mas como seria essa atualização espiritual? Não é só, sei lá, apertar um botão, né? Não, definitivamente não. Seria mais um processo contínuo, sabe? De autoconsciência, de reprogramação mesmo mental, emocional. É identificar os bugs, né? Os medos, os traumas, as crenças que diminuem a gente. Aham. E aí, conscientemente, escolher novas programações, novos jeitos de se ver e ver o mundo. Para que o corpo, o hardware, possa expressar mais do seu potencial natural. Ok. Se o nosso estado interno e as crenças são tão importantes assim, isso leva a gente para a questão da verdade, que está lá nos capítulos 3 e 4. O material fala de uma verdade fragmentada. O que significa isso? Olha, significa que a verdade absoluta, digamos assim, não estaria numa única fonte, não numa só religião ou filosofia. Pelo contrário, cada pessoa, cada sistema de crença, na verdade carregaria um fragmento dessa verdade maior. Ah, interessante. A ideia não é que essas visões estejam erradas, mas talvez incompletas por si sós, entende? Então o ponto não é só que a verdade é compartilhada, mas que a nossa parte específica, o nosso fragmento, ele é essencial para o todo. Muda o foco, né? De ficar buscando a verdade para contribuir com a nossa verdade. Exatamente, essa é a virada de chave. O propósito de cada um, nessa visão, seria cuidar do próprio fragmento, expressar ele de forma autêntica e, o que é crucial, buscar se conectar e integrar com os fragmentos dos outros. Figuras como Jesus ou outros avatares que o texto menciona seriam exemplos de quem manifestou o seu fragmento com muita intensidade, mas sempre buscando ampliar a visão geral, sem anular as outras peças do quebra-cabeça, sabe? E como essa ideia de fragmentos, de cocriação interna, se liga com a tal da Matrix, que aparece nos capítulos 5 e 8? É aquela prisão externa do filme ou é algo diferente? É bem mais sutil. A visão que o material traz meio que desmonta essa ideia de prisão externa, literal. A Matrix seria mais um sistema de percepção. Camadas de realidade que a gente sintoniza de acordo com as nossas escolhas e principalmente com a nossa vibração, a nossa frequência energética interna. Vibração. Como a gente pode entender isso de um jeito mais prático?
Pensa tipo num rádio. Tem várias estações tocando ao mesmo tempo, né? Várias realidades potenciais ali disponíveis, mas você só ouve a estação que seu rádio está sintonizado para pegar. Essa sintonia seria a sua frequência vibracional. Tá. Alguém que cultiva gratidão, abundância, está numa frequência. Alguém focado na falta, na reclamação, está em outra. A sensação de estar preso viria do ego, das crenças limitantes que mantêm a gente sintonizado em frequências mais baixas, digamos. A gente cocria a nossa matrix pessoal de dentro para fora. Entendi. Então, de acordo com o capítulo 8, não adianta ficar lutando contra o sistema externo. A sugestão é que não, porque, em algum nível, fomos nós mesmos que criamos e que sustentamos esse sistema com a nossa participação, com a nossa vibração. O texto até compara o inconsciente coletivo com um algoritmo de rede social, sabe? Como assim? Ele reflete e amplifica aquilo que a gente interage, aquilo que a gente alimenta com a nossa atenção e energia. Por isso que ele menciona Jesus não ter vindo para destruir o sistema, mas para oferecer uma atualização, uma nova forma de operar dentro dele com mais consciência, mais amor. Isso se conecta bem com o capítulo 6 sobre mudar a realidade alinhando pensamento, sentimento e ação. Agora, e também com aquela ideia de deuses no capítulo 8. Não são seres superiores, mas mestres em alguma coisa específica. Exato. A ideia de deuses ali é apresentada menos como divindades todo-poderosas e mais como inteligências avançadas, talvez até de fora, ele especula, ou indivíduos que atingiram uma maestria excepcional num aspecto muito específico da realidade. Ele dá o exemplo do jogador de futebol com a inteligência espacial super desenvolvida. Seria a expressão máxima de um fragmento específico da existência, uma habilidade levada à excelência, entende? Não sobre ser melhor, mas sobre expressar algo com maestria. Certo. Bom, para a gente resumir os pontos principais então. A nossa percepção e a nossa vibração nos tornam co-criadores da realidade que a gente experimenta. A verdade tem múltiplas facetas e a compreensão maior vem de juntar esses fragmentos. E a Matrix, bom, é em grande parte uma construção interna que reflete nossas escolhas, nossa sintonia. Perfeito. E isso tudo nos deixa com uma provocação final, né? Que vem do próprio título do material. Talvez a investigação mais profunda não seja só ficar perguntando quem é Deus, mas sim olhar para a nossa própria expressão, para as nossas habilidades únicas, para a nossa maestria potencial e perguntar: para quem eu sou um Deus? Uau! É um convite para a gente refletir sobre como cada um manifesta a sua essência singular no mundo e para quem essa nossa expressão única pode fazer uma diferença fundamental.